Congo está cheio de surpresas. Onde noivas não sorriem, a moda vive nas favelas e bicicletas de madeira descem vulcões. Junte-se ao explorar mundo enquanto descobrimos 15 fatos bizarros e fascinantes que você provavelmente nunca ouviu sobre a República Democrática do Congo. 1. Casando com trigêmeas? Sim, no Congo. Em algumas partes do leste da RD Congo, particularmente na província de Kivu do Sul, há uma tradição de casamento rara e fascinante que ainda surpreende o mundo. Se você se apaixonar por uma garota de um par de gêmeas ou trigêmeas, o costume local pode exigir que você case com todas elas. Essa crença vem da ideia de que gêmeas ou trigêmeas compartilham uma alma dividida em vários corpos. Casar com apenas uma poderia criar um desequilíbrio espiritual e trazer infortúnio à família. Essa tradição ganhou manchetes globais em 2022, quando um homem, chamado Luviso, casou-se com trigêmeas, Natasha, Natalie e Nadege, em uma vibrante cerimônia tribal. Cada noiva usava vestidos idênticos e todas caminharam juntas até o altar, atraindo atenção nacional e internacional. Embora isso possa parecer bizarro no mundo ocidental, reflete uma crença profundamente enraizada na harmonia espiritual e na unidade familiar. Espera-se que o noivo trate cada noiva igualmente, até dando a cada uma seu próprio quarto na mesma casa. 2. Sem sorrir em casamentos, um costume cultural. Em certas comunidades tradicionais da República Democrática do Congo, especialmente entre os povos Luba e Bashi, a noiva deve manter uma expressão séria e sem emoção durante toda a cerimônia de casamento. Para forasteiros, isso pode parecer estranho ou até triste, mas, para os locais, tem um significado cultural profundo. Sorrir demais é interpretado como imaturidade ou falta de respeito para com ambas as famílias. Um rosto solene simboliza a consciência da noiva sobre as sérias responsabilidades à frente, tornar-se esposa, mãe e pilar do lar. De fato, mulheres mais velhas da família frequentemente preparam a noiva com antecedência, ensinando-a a controlar suas expressões e permanecer composta diante dos convidados e anciãos. Às vezes, apenas um rápido olhar de sua tia ou mãe durante a cerimônia é suficiente para lembrá-la de manter a compostura. Embora as áreas urbanas estejam lentamente abandonando essa prática, muitas aldeias rurais ainda preservam essa tradição como uma expressão de dignidade, disciplina e orgulho cultural. 3. A terra das bicicletas de madeira. Nas regiões montanhosas do leste da RD Congo, particularmente ao redor da cidade de Goma, você encontrará uma invenção extraordinária que mistura criatividade com praticidade: a chucudu de madeira. Esses robustos patinetes de madeira artesanais são projetados sem pedais, motores ou freios, mas são capazes de carregar até 270 quilos de mercadorias. Construídos inteiramente por artesãos locais em poucos dias, um chucudu é feito de madeira dura, pneus velhos e materiais reciclados como óleo de cozinha e corda. Apesar de seu design simples, essas bicicletas de madeira podem deslizar suavemente por colinas íngremes, impulsionadas por um condutor que empurra com uma perna, enquanto dirige com um guidão fixo de madeira. Homens as usam para transportar de tudo, desde sacos de carvão e bananas até colchões e até geladeiras. Os condutores frequentemente personalizam seus chucudus com adesivos, sinos ou tinta, semelhante a como os americanos decoram bicicletas ou motos. Há até um mercado local e eventos de corrida downhill para essas bicicletas de madeira, transformando utilidade em cultura, orgulho e esporte. 4. Sapeurs, os ícones da moda inesperados do Congo.
Em Kinshasa, a capital da RD Congo, uma subcultura marcante surgiu, redefinindo a elegância em uma das regiões mais pobres do mundo. Conhecidos como sapeurs, esses homens vivem para o estilo, cuidadosamente selecionando seus guarda-roupas com marcas de grife como Gucci, Versace ou Hugo Boss. Eles podem viver em casas modestas e trabalhar como barbeiros, trabalhadores ou guardas, mas economizam por meses, ou até anos, para comprar um blazer de alta qualidade ou um par de sapatos de couro. Para eles, a moda é mais do que roupa. É um ato de resistência, orgulho e identidade. Os sapeurs seguem uma etiqueta rigorosa. Nada de marcas falsas, no máximo 3 cores em um look, sem linguagem vulgar e absolutamente nenhuma violência. Nos fins de semana, eles se transformam em passarelas ambulantes, transformando as ruas de Kinshasa em um palco. Para forasteiros, pode parecer uma performance artística, mas, no Congo, é um movimento cultural. Os sapeurs mostram que dignidade, confiança e estilo podem existir mesmo nas condições econômicas mais difíceis. 5. A única tribo de cabeça longa da África. Nas florestas tropicais do nordeste da RD Congo vive a tribo Mangbetu, renomada por seus padrões únicos de beleza e sofisticação cultural. Uma de suas tradições mais notáveis, chamada Lipombo, envolvia envolver a cabeça de bebês com tecido para alongar o crânio, um símbolo de beleza e inteligência. Essa prática, embora não mais permitida devido às leis modernas de direitos humanos, deixou uma impressão duradoura em antropólogos e fotógrafos globais. Os Mangbetu não eram apenas visualmente marcantes. Eles eram altamente avançados para uma comunidade caçadora-coletora. Eles desenvolveram um sistema de corte real, criaram arte em marfim, pintaram em casca de árvore e inventaram instrumentos de madeira que ecoavam os sons da floresta. Ainda mais impressionante, eles gravaram constelações em marfim como uma forma de astronomia espiritual usada para rituais e navegação. Exploradores europeus nos anos 1900 ficaram fascinados por sua elegância e registraram imagens que ainda aparecem em museus hoje. Embora o Lipombo tenha desaparecido, o legado dos Mangbetu vive por meio de sua arte, música e orgulho cultural. 6. Rico em cobalto, pobre em riqueza. A República Democrática do Congo possui mais de 70% das reservas mundiais de cobalto, um mineral crítico para alimentar veículos elétricos, smartphones, laptops e outros eletrônicos. Você poderia assumir que isso tornaria o Congo uma das nações mais ricas, mas a realidade é muito mais complexa e trágica. Apesar da demanda global por cobalto, a maioria dos mineiros congoleses vive em extrema pobreza, muitas vezes ganhando menos de $2 por dia. Jovens homens e mulheres descem em estreitos poços de minas cavados à mão, usando apenas pás, lanternas e baldes de plástico. O trabalho é perigoso, com frequentes desmoronamentos e exposição a substâncias tóxicas. Os mineiros se comunicam no subsolo, batendo nas paredes em um código não verbal único para evitar gritar na escuridão. Esses minerais frequentemente acabam em produtos rotulados como Made in outros países, mas sua origem remonta a esses poços profundos e rudimentares. É uma ironia amarga que a era digital seja alimentada por trabalho em condições que mudaram pouco desde o século XIX. Ainda assim, para muitos congoleses, a mineração permanece como sua única esperança. 7. A tribo mais baixa do mundo. Escondidos nas densas florestas tropicais da RD Congo estão os pigmeus, uma das culturas indígenas mais antigas e únicas da Terra. Conhecidos por sua baixa estatura, com uma média inferior a 1,50 metros, eles são reverenciados não pelo tamanho, mas por sua imensa sabedoria cultural.
Eles não dependem de história escrita. Em vez disso, história e conhecimento são preservados por meio de canções poderosas transmitidas através das gerações. Sua sociedade é profundamente comunal. Não há líder designado. E as decisões são tomadas coletivamente ao redor da fogueira, onde todos, de anciãos a crianças, têm voz. Eles vivem em cabanas portáteis em forma de domo feitas de galhos e folhas de palmeira, e se movem com a floresta conforme as estações mudam. Uma de suas tradições mais bonitas é apresentar recém-nascidos à floresta, literalmente caminhando com eles entre as árvores, rios e pássaros, como parte da família da natureza. Quando alguém está doente, toda a comunidade canta em harmonia para curar. É terapia, tradição e unidade, tecidas em uma só. 8. Comendo como local. A comida na RD Congo não é apenas sustento, é cultura, herança e resiliência em um prato. As refeições são construídas em torno de sabores intensos, texturas ricas e tradições profundamente enraizadas. Um prato icônico é o poulet moambé, um ensopado de frango farto cozido em molho de noz de palmeira com alho, cebolas, pimenta e especiarias aromáticas. Frequentemente servido com folhas de taro amassadas ou mandioca cozida no vapor, este prato é conhecido como a comida da alma do Congo e reflete o calor e a força de seu povo. Outro prato básico é o fufu, uma massa macia feita de mandioca ou farinha de milho, usada não com garfos ou colheres, mas com as mãos para pegar ensopados e molhos. A comida de rua também é vibrante. Vendedores grelham carne em espetos, fritam peixes crocantes como na cala ou cozinham peixes com alho e pimentas em folhas de bananeira, enchendo o ar com aromas irresistíveis. Enquanto expatriados podem comprar em mercados internacionais, a maioria dos locais valoriza essas refeições tradicionais, acessíveis e saborosas, passadas de geração em geração e enraizadas na comunidade e no orgulho. 9. As orgulhosas mulheres do solo vermelho. Nas aldeias ensolaradas e estradas vermelhas empoeiradas da RD Congo, as mulheres personificam força, graça e orgulho diante de desafios constantes. Você, frequentemente, as verá carregando cargas enormes na cabeça, cestas de bananas, feixes de lenha, panelas, frigideiras, até galinhas vivas, mas andando como se desfilassem em uma passarela. Essas mulheres são mais do que apenas donas de casa. Elas são agricultoras, vendedoras ambulantes, negociadoras e às vezes até líderes de pequenos coletivos comerciais. Em algumas comunidades, as mulheres podem propor casamento aos homens e, se rejeitadas, podem solicitar a devolução do preço da noiva, ou pelo menos exigir uma compensação na forma de uma galinha. Após longos dias de trabalho árduo, muitas ainda encontram tempo para se reunir à noite sob lâmpadas de querosene, cantando, rindo e contando histórias. Elas usam vestidos vibrantes, expressam-se com vozes ousadas e mantêm as tradições vivas com um espírito inabalável. Para muitos forasteiros, as mulheres congolesas simbolizam perseverança, comunidade e uma elegância inquebrável ancorada tanto na tradição quanto na sobrevivência diária. 10 estátuas de madeira sagradas dos Hemba. No sudeste da RD Congo, ao longo do rio Lualaba, o povo Hemba vive em harmonia com seus ancestrais e a terra. Uma de suas tradições culturais mais sagradas envolve estátuas de madeira chamadas Singiti, que acredita-se conter os espíritos de seus ancestrais falecidos. Essas estátuas, muitas vezes esculpidas em madeira rara e com cerca de 30 a 60 centímetros de altura, retratam figuras sentadas com olhos fechados e expressões calmas e introspectivas. Elas não são peças de arte decorativa.
São guardiãs espirituais. Apenas um chefe de clã ou um herdeiro designado tem permissão para cuidar de um Sinditi. Durante rituais ou cerimônias familiares, a estátua é limpa com óleo de palma, colocada em um pequeno altar de terra e falada como se fosse um parente vivo. Essas estátuas ajudam a manter a harmonia entre os vivos e os mortos, guiando a família através das estações, lutas e celebrações. Sua significância cultural atraiu a atenção de museus ao redor do mundo, onde são exibidas não apenas como arte, mas como vasos ancestrais. 11. Maravilhas naturais além da crença. A RD Congo é uma terra de maravilhas naturais, de tirar o fôlego que muitas vezes parecem surreais demais para serem reais. Comece com o Lago Kivu, um lago azul profundo, compartilhado com Ruanda, que parece sereno na superfície, mas esconde um segredo potencialmente explosivo abaixo: grandes quantidades de metano e dióxido de carbono presos. É um raro lago assassino que, sob certas condições, poderia entrar em erupção com força mortal. Mais a leste está o Parque Nacional de Virunga, um dos últimos santuários para gorilas de montanha ameaçados. Um único olhar trocado entre você e um gorila na selva enevoada é inesquecível. Uma conexão emocional com a inteligência crua da natureza. Depois, há o Monte Nyiragongo, um dos poucos vulcões ativos do mundo, com um lago de lava fervente brilhando vermelho no céu noturno, parecendo algo de outro planeta. Para amantes de animais, a reserva de vida selvagem Okapi abriga o esquivo Okapi, uma mistura entre girafa e zebra encontrado em nenhum outro lugar. A natureza selvagem da RD Congo não é apenas bela, é mítica, poderosa e viva. 12. Kinshasa, a capital que você nunca ouviu falar. Kinshasa, a agitada capital da República Democrática do Congo, é diferente de qualquer outra cidade do mundo. Com mais de 17 milhões de residentes, é uma das maiores áreas metropolitanas do planeta. Mas muitas pessoas fora da África sabem pouco sobre ela. Situada às margens do rio Congo, Kinshasa enfrenta diretamente Brazzaville, a capital da vizinha República do Congo, tornando-as as duas capitais mais próximas do mundo. A vida aqui é intensa, energética e extremamente imprevisível. Mercados de rua explodem com tecidos coloridos, a música ecoa de todos os cantos, e as pessoas alternam entre breakdance em terminais de ônibus e vender carnes grelhadas sob tendas improvisadas. A cidade mistura caos com criatividade, lutas de boxe sob luzes de rua, ópera cantada em mercados abertos e galerias de arte funcionando ao lado de barracas de comida empoeiradas. Kinshasa nunca dorme. À noite, os bares pulsam com o ritmo da rumba congolesa e círculos de dança espontâneos surgem em becos. Não é apenas uma cidade, é um coração urbano sem botão de pausa. 13. Festivais de espírito e som. Os festivais da RD Congo são mais do que apenas eventos. São celebrações espirituais da vida, herança e resiliência. Nas regiões de Kasai e Katanga, os festivais tradicionais de máscaras apresentam máscaras de madeira intricadamente esculpidas, usadas por dançarinos que canalizam espíritos ancestrais, seres míticos e heróis tribais. Esses festivais marcam desde marcos de maioridade até as mudanças das estações. Em Goma, o Festival da Pazamani é realizado todo mês de fevereiro, atraindo dezenas de milhares de pessoas e músicos de toda a África que se apresentam para promover paz e unidade em uma região há muito afetada por conflitos. A atmosfera é elétrica, mas esperançosa. Guitarras, tambores e vozes se fundem para curar feridas coletivas.
Para os tradicionalistas, o festival em Goma é uma explosão rítmica de tambores gigantes, ecoando pelas aldeias durante celebrações de colheita, casamentos e rituais. No Congo, a música não é apenas entretenimento, é oração, memória e magia. Ela conecta o presente ao passado e os vivos ao mundo invisível, unindo comunidades por meio do som, espírito e alegria compartilhada. 14. Custo de vida no Congo. Para aqueles curiosos sobre se mudar para ou visitar a RD Congo, o custo de vida pode ser surpreendentemente acessível, especialmente quando comparado ao ZEUA ou à Europa. Na capital Kinshasa, alugar um apartamento decente de um quarto em uma área central varia de 450 a 600 USD por mês. Se você estiver disposto a morar um pouco fora do centro, pode pagar apenas 300 reais. Serviços como eletricidade, água e coleta de lixo geralmente custam cerca de 80 a 120 reais por mês, enquanto a internet estável custa cerca de 50 dólares. Cozinhar em casa com ingredientes locais mantém os custos com mantimentos baixos, cerca de 150 a 200 dólares por pessoa mensalmente. Uma refeição em restaurante pode custar de 5 a 8 reais. E o transporte público custa apenas US$ 1 a 2 dólares por viagem. Assinaturas de academia custam cerca de 20 a 40 reais por mês. E cuidados médicos básicos são frequentemente 60 a 70% mais baratos do que nos países ocidentais. Ao todo, uma pessoa solteira pode viver confortavelmente no Congo com 800 a 1.000 reais por mês. Apenas uma fração do que você gastaria no Ocidente. 15. O país com a geografia mais estranha. A República Democrática do Congo não é apenas grande. É geograficamente um dos países mais fascinantes e únicos da Terra. Com uma área de mais de 944 mil milhas quadradas, é o segundo maior país da África. E o único onde o Equador corta diretamente seu centro. Isso cria uma gama incrivelmente diversa de climas e ecossistemas, de florestas equatoriais densas a savanas de terras altas e montanhas vulcânicas cobertas de névoa. Apesar de ser majoritariamente sem litoral, o país ainda tem uma pequena, mas valiosa, costa de 25 milhas ao longo do Oceano Atlântico. Esse trecho dá ao Congo acesso a rotas comerciais marítimas vitais. Seu clima tropical traz chuvas intensas, sustentando a floresta do Congo, a segunda maior do mundo depois da Amazônia, frequentemente chamada de segundo pulmão da Terra. O país também abriga mais de 250 grupos étnicos, falando mais de 240 línguas diferentes. Mas a maioria se comunica em francês, a língua oficial. Da rica biodiversidade aos contrastes geográficos surpreendentes, a RD Congo não é apenas vasta, é geologicamente e culturalmente incomparável. Qual desses fatos mais te surpreendeu? Deixe-nos saber nos comentários. Adoraríamos ouvir suas opiniões. E se você gostou desta jornada pelas maravilhas escondidas do Congo, não se esqueça de curtir e compartilhar para manter a curiosidade viva.